Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai ter uma aula do 8º e do 9º ano. Eu vou dizer por quê, tá certo? Mas junto conosco, na nossa aula, está o nosso professor intérprete de Libras, Jeremias Cabral. Vamos lá? O que a gente vai aprender hoje? Que o assunto tanto serve para o 8º como para o 9º ano. Então, hoje a gente vai compreender as ideias defendidas pelo socialismo, capitalismo e anarquismo. Então, tanto serve para o 8º como para o 9º ano, porque esse período do surgimento dessas ideias vai se dar justamente na fase da segunda Revolução Industrial. E para o 9º ano, é interessante a gente entender essas ideias de como é esse sistema econômico capitalista, como surge o socialismo, né, a teoria do socialismo e suas duas correntes, e o anarquismo. Por quê? Porque é fundamental, antes da gente começar o conteúdo sobre a Revolução Russa de 1917, ok? Então, para introduzir, a gente vai lembrar, né, sobre como era o modo de vida dos operários daquela situação de segunda Revolução Industrial. Então, vou fazer a pergunta. Olha a pergunta na tela. Você lembra as mudanças que a Revolução Industrial trouxe ao modo de vida dos trabalhadores? Então, a gente viu, né, na aula da segunda Revolução Industrial que surgiu aí as duas classes, né? A burguesia, que já existia, mas ela se torna burguesia industrial, que a gente vai também entender que eles vão adotar o capitalismo industrial, que é algo que a gente vai discutir hoje, em relação à exploração do operário, do operariado, que é a classe trabalhadora. Então, como era a situação do trabalhador naquela época? Vocês lembram? Então, o trabalhador, ele trabalhava longa jornada de trabalho, quase cerca de 16 horas diárias, né? Então, por dia, eles trabalhavam cerca de 16 horas. Imagina trabalhar essa quantidade de tempo. Ainda, além disso, eles recebiam um salário um salário pequeno, um salário mínimo, nem mínimo né? Porque o salário mínimo foi estipulado recentemente com as leis trabalhistas. Então, não existia leis trabalhistas. Ele recebia um pequeno salário pelo seu trabalho e um longo trabalho. A maior parte do lucro ficava na mão do empregador, né? Do dono da empresa, da burguesia industrial. E o trabalhador, além disso, as suas moradias começaram a ser construídas próximas às fábricas. Então, moradia sem nenhum tipo de saneamento, a situação da poluição provocada pelas indústrias, o barulho, a poluição dos gases emitidos. Então, tudo isso e, além disso, o operariado, né, trabalhava bem próximo dessas fábricas. Isso causava o quê? Qualquer tempo ele tinha que ir lá na fábrica resolver algum problema se precisassem dele. Então eles viviam numa situação de miséria e aumentou com isso aí a questão da desigualdade social. Esse é o quadro, né? Essa é a situação do operário daquele período. Então, nessa situação, né, de desigualdade social gerada pela segunda Revolução Industrial, a gente vai surgir aí em meados do século XIX ideias contrárias ao capitalismo, a esse capitalismo que explorava a mão de obra do trabalhador e que ele não tinha condições nenhuma digna de vida, uma situação digna de vida, por causa da miserabilidade que ele se encontrava. Então, essas ideias que vão surgir do século XIX são justamente possíveis soluções para essa situação de desigualdade social. Então, ao longo do século XIX, as lutas dos trabalhadores contra o capitalismo vai inspirar diversas correntes de pensamento. Então, a criação de uma sociedade mais justa, sem desigualdade e miséria. Então, essas correntes de pensamentos que vão surgir do século XIX é justamente contra essa situação de miséria que os trabalhadores se encontravam, ok? Então, eles procuravam o quê?
estudar o funcionamento dessa exploração do sistema de capital, capitalismo, né? Estudar esse sistema e procurar possíveis soluções. Então, eles começaram a elaborar teorias sobre como deixar a sociedade menos desigual, né? Mais equilibrada, com uma distribuição de renda, né? Então, eles vão começar a pensar em relação a essa situação do operário, esses pensadores desse período. Então, recapitulando, né, vamos entender como funcionava o capitalismo, né, o capitalismo industrial, o sistema econômico do capitalismo. Então, o que é capitalismo? Veja na imagem. O capitalismo é um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação das riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Há duas classes sociais principais nesse sistema: o empregador, o capitalista, o dono da empresa e dos meios de produção, e o trabalhador que vai receber o salário. Então tá aí a imagem, né? O primeiro meio de produção, tanto as terras, a indústria, as máquinas, elas vão pertencer ao dono da empresa, né? Ao burguês daquela época, que vai comprar as máquinas, ele que vai ser o dono desses meios de produção. As máquinas, as fábricas pertencem a ele. Em troca, né, esse dono dos meios de produção, ele vai contratar trabalhadores, lembra aqueles trabalhadores que vieram do campo, né, para vender sua mão de obra nas cidades, nos centros urbanos, nas indústrias. Em troca, ele vai receber um salário, mas esse salário não é um salário digno, é um salário pequeno que mal dava para a sua sobrevivência, isso causando o quê? O aumento da desigualdade social. E então, dentro desse contexto aí de exploração, porque o dono da empresa, né, o capitalismo industrial, ele só visava o lucro, o acúmulo dessas riquezas. Então, diante dessa situação, vai surgir a teoria do socialismo, tá? Baseado, né? Os pensadores vão se basear nessa situação de miséria que se encontrava o operário, o trabalhador. Vejam aí na imagem uma rua, né, do bairro pobre de Londres, um bairro de operários, um bairro pobre de Londres. Então, é diante dessa situação de pobreza que se encontravam os operários que os pensadores do socialismo vai começar a escrever teorias sobre essa situação e como resolver esse problema. Como seria possível resolver esse problema de desigualdade social? Então, esse conjunto de ideias é o que a gente chama de socialismo, tá? E dentro das ideias do socialismo, eles vão tentar fazer com que possíveis soluções para essa distribuição de riqueza e melhoria da condição social dos trabalhadores. Eles queriam justamente melhorar as condições sociais desse trabalhador. Então, após o socialismo, né, essas ideias que vão surgir na tentativa de colocar soluções para o problema de exploração do capitalismo, eu trago para vocês aí um quadro comparativo entre o sistema capitalista e o sistema, né, essas novas ideias contrárias ao capitalismo, que seriam essas possíveis soluções para resolver esse problema que era gerado pelo capitalismo, o problema de exploração. Então, dentro das características do capitalismo, a gente vê o quê? A gente vê o dono da empresa como o dono do meio dos meios de produção. Então, se ele era dono dos meios de produção, era algo privatizado, era algo pessoal da burguesia industrial. Ele era o proprietário dos meios de produção. Então, diante disso aí, ele tinha o operariado, né, que trabalhava para essa burguesia. Surgiu essa nova classe dos operários, os trabalhadores que eram assalariados, pagos pela burguesia com um salário, pela sua mão de obra, mas esse pagamento era um baixo salário mínimo, onde o lucro maior ficava na mão do proprietário dos meios de comunicação, o burguês capitalista. Então, o objetivo da economia, né, desse sistema
econômico capitalista é o acúmulo dessa riqueza na mão do dono da fábrica, do proprietário, dono do meio de produção. E essa economia, ela é baseada na lei, né, do mercado. O mercado se autorregula, a lei de oferta e da procura. É como se fosse uma balança. Se você tem muita mercadoria e pouca procura, a tendência é a mercadoria desvalorizar e o preço baixar. Se você tem pouca mercadoria e muita procura, a tendência é aquela mercadoria aumentar. Então, quem fazia esse controle aí da produção e de quantidade de mercadoria eram os próprios burgueses da época, né? Então, o mercado se autogerenciava com pouca intervenção do Estado em relação a essa economia. Quando a gente vai lá para o socialismo, essas ideias que vão surgir no século XIX, a gente tem aí o socialismo científico, que propunha um outro modelo para um sistema econômico, né, contrário ao capitalismo, que é o socialismo científico defendido aí por Karl Marx e Engels, né? Então a gente vê aí a propriedade privada passaria agora a não ser mais privada, passaria a ser coletiva, social, por isso de socialismo. Então, aquelas empresas que antes eram da burguesia, ela passaria a ser agora do Estado. O Estado ia tomar conta desses meios de produção, ia pertencer ao Estado e o Estado seria um mediador aí, né? Administraria esses meios de produção e esses meios de produção, o lucro gerado por eles seria distribuído de forma mais igualitária, ok? Então, o proletariado, o trabalhador, ele trabalharia para a sociedade, para o Estado, e o Estado distribuía essas riquezas de forma mais igualitárias. A gente vê também que o objetivo da economia era o bem-estar da coletividade e não para gerar o lucro para um grupo menor, e sim para o coletivo, para as pessoas. Isso daria mais dignidade às pessoas, né? E uma condição de vida melhor. Então, essa era uma proposta aí do socialismo de Marx. E também uma economia planificada, onde o Estado é que ia controlar o quanto de produção, né, de determinada mercadoria, o quanto de preço, ele ia regular. Então, o Estado ia intervir na economia do país. E não o próprio mercado se autoconduzir. Seria uma que chamamos de economia planificada, onde o Estado ele controla aí os preços e a produção, né, dentro do mercado, tem uma intervenção do Estado. Então, essa ideia, né, do socialismo, ela vai surgir justamente nesse período. E dentro dessas ideias do socialismo, a gente vai aprender aí as duas correntes em relação ao socialismo, que é o socialismo utópico e esse socialismo que eu apresentei aí para vocês, que foi o de Karl Marx e de Engels, que era o socialismo científico ou marxista, tá? Então, mas trazendo para vocês o utópico, então a gente traz aí os três principais pensadores do socialismo utópico, que é Henry Saint-Simon, né, Robert Owen e Charles Fourier. Então, esses são os três principais pensadores do socialismo utópico. Então, a própria palavra socialismo utópico vem da palavra utopia. Então, o que significa a palavra utopia? Seria uma ideia idealizada de uma sociedade perfeita, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade onde não se tinha essa desigualdade social tão grande como o capitalismo gerou. Então, a utopia era a ideia de uma civilização ideal, de um mercado econômico ideal, onde essas riquezas seriam distribuídas de forma igualitária. Mas a grande questão do socialismo utópico é porque eles não mostravam como chegar a essa sociedade ideal. Então, os pensadores, né, do socialismo, aqueles que eu mostrei nas imagens, os três, eles
A utopia, eles acreditavam na transformação inesperada da consciência social da burguesia. Então, as reformas seriam postas em prática de forma pacífica. Então, o socialismo utópico não queria que fosse de forma revolucionária, né? Seria de forma pacífica e de uma hora para outra, onde a burguesia ia ter uma consciência social diante da realidade da exploração do trabalhador, do operário, e eles iam começar a ter uma consciência daquela situação e aí desencadear reformas que melhorassem aquela desigualdade social. É como a burguesia ia ver que estava explorando o seu trabalhador e ia começar a dar melhorias e condições melhores de vivência ali nesse período de exploração com o capitalismo. Isso é uma ideia, por isso que a gente chama de utopia, né? Porque eles esperavam que a burguesia tivesse essa consciência que eles exploravam, mas na realidade a burguesia daquela época, o objetivo deles era o lucro, tá certo? E aí dentro dos principais pensadores, como eu falei para vocês, o Claude Saint-Simon, né? Que ele vai propor uma sociedade sem classes, porém um governo que seria aconselhado, e o governo, tá, aconselhado pelos sábios, ele seria sensível à população pobre. Então, no caso, o Conde de Saint-Simon, ele não pretendia romper de forma do capitalismo, assim, o capitalismo deixar de existir. Não, ele pretendia, assim, dentro do pensamento dele, reformar o próprio capitalismo, para que o capitalismo não se torne tão injusto, né, e gerando tanta desigualdade social. A gente vê também aí, dentro dos pensadores, o Charles Fourier, que ele propunha o quê? A criação de falésias. Professora, o que são falancérios, tá? E os falancérios seriam o quê? Os falancérios seriam comunidades, tipo umas cooperativas, onde tudo que era produzido dentro daquela comunidade seria distribuída de forma igual. Então, mas dentro da própria ideia também do capitalismo, ainda agora de uma forma diferente, mais social, voltada à distribuição de renda mais igualitária. E a gente vê também o Robert Owen, que ele é um empresário, ele é um dono de fábrica daquele período que vai começar a adotar esses ideais do socialismo utópico em sua fábrica. Que ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir a jornada de trabalho dos trabalhadores de sua fábrica, ele vai dar um maior salário a seus trabalhadores. Então, era justamente essa consciência que ele teve que o socialismo utópico esperava dos outros burgueses, né, da burguesia da época, coisa que não aconteceu. Então, na outra corrente sobre o socialismo utópico, agora a gente vai ver o socialismo científico e a diferença do socialismo científico em relação ao socialismo utópico. Então, dentro do socialismo científico ou marxista, a gente destaca seus pensadores, ok? Que é o Karl Marx e o Friedrich Engels. Então, o socialismo científico, ele propunha o quê? A sociedade mais igualitária ou socialista, né? Surgiria com a eliminação da propriedade privada e a união dos operários contra a burguesia, que tomariam o poder do Estado por meio de uma revolução. Então, Marx, ele realmente defendia, igual ao socialismo utópico, a ideia de uma sociedade mais igualitária. Mas a diferença era que ele via justamente no caso, deixar de existir a propriedade privada. Lembra do quadro comparativo que eu trouxe antes sobre capitalismo e socialismo científico, ou socialismo marxista? Era justamente esse modelo, era substituir o modelo capitalista que estava imposto. Então, não existiria mais propriedade privada, existiria sim, os meios de produção passariam a ser do Estado. E essa tomada de poder seria através da revolução, porque os trabalhadores, os operários começariam a ter consciência daquela exploração posta com a segunda revolução industrial e tomaria o poder e acabaria aí com essa
exploração com esse sistema econômico do capitalismo imposto naquele período. Então, ele eliminaria justamente essa divisão social, não existia mais dono, a burguesia industrial não ia existir, porque o meio de produção ia passar a ser controlado pelo Estado e aí construir o socialismo, ok? Como eu trouxe uma imagem antes, até na aula do 8º ano, mostrando que seria justamente a consciência do operário, veja aí na cabecinha dele pretinho, ele teria aquela consciência de que era explorado, iam se unir e quebrar com esse sistema capitalista, surgindo aí o socialismo, uma proposta econômica e social, um modelo econômico e social mais justo que buscava a distribuição de renda mais igualitária para o povo. Então, o socialismo científico, ele recebe esse nome porque é uma ciência mesmo, né? O Marx e o Engels, ele vai fazer um estudo histórico sobre a evolução social. Ele vai dizer que o socialismo é como se fosse uma evolução do capitalismo, tá? E, na realidade, o socialismo seria um período de transição, tá? E aí a análise da estrutura capitalista. Eles começaram a analisar a estrutura capitalista e fazer as críticas em relação a essa estrutura de exploração. Então o socialismo iria eliminar, né, porque era uma fase de transição, iria eliminar a desigualdade social e trazer a sociedade comunista. Tá? A ideia de comunismo seria a última fase do socialismo, onde teria o quê? O próprio povo se autogovernaria. Então, não teria mais o Estado. Então, o socialismo seria aquela fase de transição para trazer estabilidade social para a população, diminuir as desigualdades, para assim implantar aí o comunismo. Então, dentro dessas correntes que surgiram também no século XIX, surge também o anarquismo, tá certo? E os pensadores do anarquismo são Mikhail Bakunin, Pierre-Joseph Proudhon, tá? Esses nomes aí é porque é francês e um alemão, tá? Então, o anarquismo, ele é um movimento também nesse período do século XIX e ele era diferente aí do capitalismo científico, porque eles não defendiam aí uma transição, né? Um modelo de transição que seria o socialismo científico para Marx, para se vir um comunismo. Eles já iam lá derrubar o Estado, então eles pretendiam fazer com que o Estado não existisse mais e já propor um sistema de autogoverno democrático, onde as pessoas iam se autogovernar. Então, a inexistência de um Estado. Eles iam passar da fase do capitalismo direto para a fase do comunismo, sem passar ali pela transição que seria o socialismo. Então, a posição radical, né, desses pensadores era contrária ao sistema econômico capitalista, assim como os outros pensamentos. Eles eram contrários ao capitalismo no sentido que eles viam o capitalismo como um sistema econômico injusto, que provocava desigualdade social, né? Violento e explorador, porque explorava a mão de obra do trabalhador. Então, para hoje, eu trouxe um desafio, né? Um quiz com uma pergunta só, em relação ao assunto que a gente estudou hoje. Vamos ler? Então, como podemos diferenciar o socialismo utópico do socialismo científico? Então, letra A, o socialismo utópico defende a economia de mercado. O socialismo defende a economia de mercado ou o capitalismo? Então, já não é essa a questão, né? Letra B, o socialismo utópico não defende condições materiais para a superação do capitalismo. É aí a letra B. Por quê? Porque o socialismo utópico, ele não vai dizer
como chegar à transformação de uma sociedade mais igualitária, de superar o capitalismo para chegar nesse socialismo utópico. Vai ficar só ali no mundo das ideias, no mundo de uma sociedade mais igualitária. Então, ele não vai trazer o como. Já o marxismo, né, o socialismo científico marxista, ele vai dizer como. E como seria isso? Através da revolução do proletariado. E a letra C, o socialismo científico é o único a propor a criação de uma sociedade justa e igualitária. Não, o socialismo utópico também propôs esse ideal. Os ideais de uma sociedade justa e igualitária, o socialismo utópico também tinha, só não colocaram como chegar lá, que foi o diferencial de Karl Marx, ok? Então, acertou quem falou letra B. O socialismo utópico não defende condições materiais para a superação do capitalismo. Então, eles não colocaram nas suas ideias, na sua teoria, como sair do sistema capitalista para um sistema socialista. E aí, acertou quem falou letra B, ok, gente? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!